Olá, amigos do Saulo Antunes, tudo bem? Estou aqui de Itaboraí falando novamente com vocês. Hoje eu vou abordar um tema muito delicado, mas que merece nossa atenção. Vou falar sobre aumento populacional. Em meio à crise de pandemia, vou tocar num assunto que é muito delicado. Muitos vão discordar, mas muitos vão concordar comigo. Meus amigos, tudo no universo tem um limite. Tudo. O planeta Terra não está aguentando mais a quantidade populacional que vive sobre ela. As nações não têm capacidade para atender tanta gente assim. Exemplo disso é o estado do Rio de Janeiro. Observem o estado do Rio de Janeiro. Vou te fazer a seguinte pergunta: tem hospital para todo mundo? Eu respondo: não, não tem. Tem comida para todo mundo? Também não tem. Meus amigos, reflitam comigo essa questão. Quanto maior a população de um estado, mais difícil é as prestações de serviços públicos. Itaboraí, por exemplo, nós estamos com 248 mil habitantes, segundo o último censo do IBGE. E não damos conta de prestar serviços para todos. Filas grandes nos bancos, filas grandes nos hospitais. Então, meus amigos, isso é uma questão de probabilidade, de estatística. Quanto maior for a população no município, ou no estado, ou numa nação, maior será as dificuldades em atender essas pessoas. Vou dar um exemplo para vocês da evolução populacional no mundo. Preste bem atenção nos números que vou dar aqui para vocês, tá certo? Em 1950, na década de 50, nós tínhamos 2 bilhões e 500 milhões de pessoas no mundo. Em 1950, 2 bilhões e 500 pessoas no mundo. Já em 1980, nós tínhamos 4 bilhões de pessoas no mundo. Olha que aumento. Em 30 anos, aumentou 2 bilhões de pessoas. Perdão, 1 bilhão de pessoas. Tá certo, 1 bilhão de pessoas. Em apenas 30 anos. No ano de 2000, éramos 6 bilhões de pessoas no mundo. E agora, em 2020, nós temos 7 bilhões e meio de pessoas. Da onde sai tanta gente assim? É muitas pessoas. O aumento populacional está agravando a situação planetária. Os países têm que reagir a essa questão de forma técnica, sem sofrimentos. Como assim? Com leis inteligentes de controle de natalidade. Eu defendo e sou a favor do controle de natalidade nos municípios. Como seria isso? Meus amigos, é muito simples. Cada casal teria direito a ter até 2 filhos no máximo. Acabar com essa história de 3, 4, 5 filhos dentro de uma casa e viver de uma forma miserável. Há famílias de 5 filhos e passam fome porque não tem dinheiro para alimentar todos. Vale a pena viver nessa situação? Não, não vale. Então, controle de natalidade é a solução. 2 filhos no máximo para cada casal.
Se algum acidente ocorresse e tivesse o terceiro filho, a pessoa não seria presa, não precisa ser presa, não precisa de penas restritivas de liberdade, não precisa, mas ela receberia uma multa. A partir do terceiro filho em diante, ela seria multada. Tá bom, meus amigos? Esse é meu pensamento, essa é a minha reflexão que eu quero que vocês tenham hoje. Parece estranho? Não, não é estranho. Nós temos que pensar em novas alternativas para melhorar a situação dos municípios, dos estados brasileiros e das nações. Porque eu estou falando em controle de natalidade, mas não só aqui no Brasil, mas no mundo. Porque o avanço populacional está sendo no mundo. Veja bem, um exemplo que eu acabei de falar, em 1950 eram apenas 2 bilhões e meio. Em 2020 nós já estamos com 7,5 bilhões de pessoas. Ou seja, aumentou em 50 anos, aumentou 5 bilhões de pessoas. Reflitam comigo, pensam comigo. E você que está querendo se casar, meus parabéns, se case. Mas reflita na hora de você escolher e terem filhos. Tenha um, tenha dois, de forma que você consiga dar uma vida exemplar para os 2 filhos que você tenha. Se você vê que a partir do terceiro filho vai ser difícil a viver em sociedade, não tenha filhos. Mantenha-se naquele limite, mas que você tenha uma qualidade de vida exemplar e tenha condições de dar o melhor para os seus filhos. Tá bom, meus amigos? Esse é o nosso bate-papo de hoje. Se inscreva aí no canal. O canal está crescendo, muitos acessos, muitos usuários de Itaboraí. Eu tenho recebido e-mails. Eu vou dar meu e-mail, é juridico.antunes@gmail.com. Você pode também mandar um zap para mim, DDD 21 9740 2585. Você pode mandar o zap falando sobre qualquer assunto. Se você tem dificuldade em alguma área, se você precisa de um aconselhamento em área jurídica, ou na regularização do seu imóvel, ou na área tributária, eu mando para vocês por zap, tá bom? Se vocês querem fazer algum tipo de denúncia, algum lixão, algum esgoto a céu aberto, se você quer asfalto na sua rua, se você quer fazer alguma reivindicação, você pode mandar para o zap. Tira foto da sua rua, tira foto do buraco, tira foto do esgoto e manda para o zap. Manda o nome da rua e manda também um ponto de referência, porque eu vou aí em loco fazer a reportagem e encaminho para as autoridades competentes no município de Itaboraí, tá bom, meus amigos? Repetindo, se inscreva aí, tá? E clica aí em gostei para dar uma força aqui para o seu amigo Saulo Antunes. Aos amigos do Saulo Antunes, aquele abraço fraternal.